Olá, Roberta Mustaki para mais um post do canal T21. Hoje a gente vai falar de um tema que as mães andam pedindo bastante, que é a apraxia na T21. E uma das pessoas que eu convidei para conversar sobre isso foi a doutora Fabíola Dias Pereira. Obrigada, Fá, por aceitar esse convite. A Fabíola é fonoaudióloga, graduada pela PUC, pós em fonoaudiologia hospitalar pelo Einstein e gerontologia pela Unicamp, e sempre engajada nos projetos da T21, está fazendo curso de especialização e atende aqui na equipe também do CPEC, dentre outros locais, né? Sim. Sorocaba, São Paulo é o forte, atende algumas outras cidades também, mas o forte atualmente é Sorocaba e São Paulo na área clínica. Legal. Fá, explica um pouco pra gente o que é a apraxia em si, na T21. A apraxia, no geral, é uma dificuldade no processamento da fala, tá? É um processamento motor da fala. Como nós vamos focar hoje nas questões da T21, que é a síndrome de Down, então o que eu acho interessante os pais poderem observar nos seus filhos. As crianças, todas as crianças, comumente elas com 9 meses, elas estão balbuciando. Então, quando você vê que seu filho está nessa fase de 9 meses, ele está com uma dificuldade nos balbucios, aqueles sonzinhos que a gente fala, ai que belezinha, ele normalmente não apresenta, tá? Então, é uma criança mais quieta que a gente fala, é uma criança mais paradinha. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui que me veio agora. Então, uma criança com a T21 que com 9 meses não está balbuciando nada, é um sinal de preocupação. É um sinal de preocupação, não que ela tenha uma apraxia de fala. Eu posso ter, porque as crianças com T21, a população com T21, ela tem uma predisposição maior a ter as apraxias e questões psiquiátricas envolvidas. Tá. Quando eu falo em questões psiquiátricas envolvidas, eu posso lembrar do espectro autista. Certo. E aí a confusão entre apraxia e autismo. Porque assim, elas andam juntas, mas a apraxia de fala pode andar separado. Eu acho que numa outra ocasião você vai até produzir um vídeo sobre a apraxia de fala isolado, né? Mas hoje o foco é em T21 e a grande questão é assim, meu filho não fala, não balbucia com 9 meses, eu preciso me descabelar e sair correndo? Não, eu tenho que observar, eu tenho que interagir com o nenê. Até quando eu posso observar? Porque eu falo muito dessa parte de perder a fase ouro. Então, quando que esse bebê ou qualquer outro bebê deve iniciar os primeiros balbucios? Eu costumo dizer, Roberta, que entre 2 e 3 meses de atraso eu já tenho que ligar o alerta. Por quê? Os pais, eles são muito ativos. Eles, quando chegam para o consultório, eles já chegam com o diagnóstico. Eles só querem saber se o diagnóstico está correto, levemente equivocado e o que eles têm que fazer. Então, essa questão de perder a fase ouro, ela é muito importante mesmo. Porque nós temos um problema hoje em dia, até no YouTube, do Dr. Drauzio com o Dr. Salomão Schwartzman, eles falam que eles fazem muitos cursos sobre essas questões e pouco se vê o pediatra. Então você não vê pediatras participando. E onde esses pais chegam primeiro? No pediatra. Então eu ouço muito hoje em dia, e é uma campanha que a fonoaudiologia tem feito, que vai no pediatra, o filho tem 2 anos e fala assim, doutor, meu filho com 2 anos não fala. É normal, ele vai falar. Não é normal e não é comum. Então, com 2 anos, a criança já tem que estar se comunicando através da oralidade. Então, o que eu vou observar no meu filho lá com 9 meses, 1 aninho? Não tá balbuciando, não fala sons como papá, mamá, é um som diferente. Às vezes, quando fala, não é um mamá, é um ma, é uma fala mais entrecortada. Então, isso já me dá alguns indícios de que eu posso ter uma dificuldade no desenvolvimento da fala. Porque a criança, ela não tem, com a apraxia, independente se ela se ela tem a T21, se ela tá com outro diagnóstico ou não, ela não tem a dificuldade aqui na musculatura, tá? Sim. Então, presta atenção, eu já tenho uma criança com T21, que tem a questão da hipotonia, que vai ter uma dificuldade na musculatura, mas Fabíola, você tá me deixando louca, como é que eu vou saber então se essa criança vai ter apraxia ou não? Especialista, tá? Quem é que faz esse diagnóstico de apraxia? Pode ser o pediatra, pode ser o neuropediatra infantil, e o fonoaudiólogo é quem auxilia na questão dos testes de aptidão para a linguagem e para a fala especificamente.
Porque a dificuldade, ela não é na musculatura aqui, nessa região. Eu vou ter uma dificuldade em produzir os sons com a língua, em abertura e fechamento, né, de mandíbula, mas é uma dificuldade no processamento motor e na sequencialização. Então, isso é um distúrbio neurológico, tá? É uma condição neurológica que eu entendo, as crianças entendem muito mais do que a gente acha que elas entendem. Sim, isso eu falo elas muito. pensam muito mais do que a gente acha que elas pensam, e a gente acaba tendo dificuldade e sendo um impeditivo na dinâmica familiar de evolução dessa criança. Porque a dificuldade está no cérebro em processar esse ato motor e o cérebro falar para o músculo: músculo, você tem que agir dessa forma para falar o pá, para falar o á, para falar o e. Então, um exemplo de fala, por exemplo, de crianças que já conseguiram desenvolver. Nós temos uma grande dificuldade em avaliar mesmo essa questão da apraxia. Quando eu falo nós pediatras, nós fonoaudiólogos, nós família. Por quê? Porque é uma fala diferente. E essa sutileza é que é muito importante você levar para um fonoaudiólogo para que ele possa definir um fonoaudiólogo especializado em desenvolvimento infantil. Por quê? Porque tem fonoaudiólogos, eu tenho muitos relatos de pais que falam assim: poxa, eu levei por anos fazendo terapia fonoaudiológica e a criança só chorava. Isso já é um indicativo que tem alguma coisa que não está bem. Claro que as crianças choram em coisas diferentes, mas chorava por quê? Às vezes, Roberta, a gente tem o hábito de falar assim para a criança: então pede a pipoca. Você quer pipoca? Pede pipoca. Ela não consegue produzir esse pipoca, esses sons. Até a entonação, quando ela consegue, não sai pipoca, sai pipocar. É uma fala mais truncada, entrecortada. Então eu tenho uma dificuldade na entonação, eu tenho algumas dificuldades da sutileza do som. Então são variantes tão delicadas e tão pequenas que é difícil às vezes perceber no dia a dia. Eu tenho uma pergunta. As perguntas estão assim, bombando na minha cabeça, eu espero que a de vocês também. Existe uma porcentagem, por exemplo, o canal fala sobre a T21, então a minha pergunta vai dentro da T21. Existe uma porcentagem já descrita ou estudada de que metade das pessoas com a T21 tem uma apraxia? E o quanto é importante, agora me deu até uma ansiedade, que qualquer pessoa que trabalhe nesta parte de fala, saiba pelo menos avaliar a possibilidade desta questão ser relacionada com a apraxia, já que se fala tanto e tem pouquíssimos conhecimentos a respeito. Pelo menos eu que trabalho na FIS, imagino vocês pais, que é um mundo diferente, então a gente começa a ter várias dúvidas. Existe uma porcentagem? Sim, existe. O diagnóstico de apraxia motora de fala, ele é relativamente novo. Nós já trabalhávamos com essas questões na fonoaudiologia há muito tempo, mas o diagnóstico de apraxia motora de fala é novo. Eu sempre sugiro que, assim, está com dúvida, procura a Abrapraxia, tá? É um canal muito importante que a gente tem aqui no Brasil, que a gente pode socorrer para conseguir solucionar. Na T21 especificamente... Pera, deixa eu te... esse canal, Abrapraxia, é um canal de... É uma associação, né, que eles montaram com o objetivo de divulgar melhor as questões da apraxia, desmistificar essas sutilezas e as comunidades envolvidas. É uma associação de apraxia de fala. Tem sim, Roberta. Os últimos artigos científicos, a apraxia é relativamente nova como diagnóstico, tá? Nós já tínhamos a questão da apraxia motora de fala, mas ela é nova como diagnóstico. E na T21, alguns últimos estudos, são pouquíssimos, mas eu fiz um levantamento bibliográfico disso, e nós temos uma condição de 67% de possibilidade na T21 da criança ter apraxia de fala. E por que a gente não consegue verificar isso? Porque às vezes está mascarado pelas questões da hipotonia. Então, uma coisa que eu defendo muito, que eu sou muito engajada como fonoaudióloga, que eu falo assim: qualquer profissional, até as colegas fonos, falam: vai falar até 3 anos de idade. Aonde está escrito que vai falar até 3 anos de idade? Vai falar no tempo dele, tá? Eu não faço nada até o tempo dele acontecer. Ele pode ter uma apraxia de fala associada. Ele pode ter até uma questão dentro do espectro autista associado, que também é uma condição que aparece com maior frequência na T21. E aí, como diferenciar se o meu filho tem
T21, tá dentro do espectro autista e ainda tem apraxia de fala. Então, o que a gente costuma dizer? No espectro autista, a gente tem dificuldade com a comunicação, com o comportamento e com a interação social. Na apraxia, a gente tem a interação social. A criança, ela quer se comunicar, ela não consegue. Ela sabe o que ela quer falar, ela sabe o que ela quer pedir. Então, a interação social existe. Então, isso já é uma dica bacana para os pais poderem daí observar melhor seus filhos. E a questão da hipotonia, não pode confundir com a dificuldade de processamento da palavra? Porque 67% existe um risco maior em 67% de ter uma apraxia associada. Ok, quem faz esse diagnóstico? Pediatra e neurologista, encaminhados também por experiência da fono. Existe também algum teste específico para determinar essa apraxia? Vou te engolir hoje, que eu fiquei sedenta. No Brasil não tem nenhum teste específico, mas nós usamos testes, tá, que já existem na área de linguagem, ok? Então nós conseguimos através dessas escalas, então escalas de desenvolvimento infantil e testes de linguagem, e a avaliação da apraxia ela é um pouquinho mais demorada, porque ela tem que ser longitudinal. Eu não consigo avaliar a apraxia em 1, 2, 3 sessões. Por quê? Porque eu tenho que fazer esse diagnóstico diferencial. Precisa de quantas, mais ou menos? Olha, é difícil você dizer isso, porque às vezes a criança ela tem uma alteração comportamental e ela pode estar dentro do espectro sendo T21. E aí eu preciso de um outro colega para auxiliar. O que, de novo, eu vou dar de dica para facilitar para os pais, né? Isso, pais, profissionais também de outras áreas. Tá na dúvida? Falou com o pediatra, falou com o neurologista infantil, que normalmente o neuroinfantil ele tem condições de aplicar esses testes e encaminhar para o fonoaudiólogo. O neurologista, um bom neurologista infantil, ele já vai saber se a criança tem dificuldade no global ou no específico, que é só a área motora de fala. Se ele fica na dúvida, ele já encaminha para o fono. Se o fonoaudiólogo tem dúvida, ele vai daí pedir ajuda para o terapeuta ocupacional. Porque o terapeuta ocupacional é um profissional muito importante nessa questão do diagnóstico diferencial da apraxia motora de fala. Olha que interessante! Porque algumas crianças, elas podem apresentar alteração no processamento sensorial. Então, na conversa e no partilhar o atendimento junto com o terapeuta ocupacional, nós conseguimos daí especificar. Você me perguntou também, que acho muito importante, vou resgatar, sobre a hipotonia. Boa. Eu trabalhei muitos anos em hospitais e assim, o que a gente vê com relação a T21? A criança nasce com hipotonia. Eu brinco que assim, ela já vem com o manual de instrução que crianças comuns não vêm. Então a gente já sabe que vai encontrar hipotonia. Então trabalhar as questões de aleitamento materno, elas são de fundamental importância. Só que nós temos um problema maior no Brasil. Nós não conseguimos trabalhar o aleitamento materno como um todo. E aí, quando eu vou trabalhar aleitamento materno na T21, eu tenho uma maior dificuldade por conta da hipotonia. Então, essa hipotonia, ela pode mascarar questões de apraxia? Pode sim, mas são diferentes. E fatores comportamentais podem mascarar ou confundir um diagnóstico de apraxia? Excelente pergunta, Roberta. Pode mascarar sim, porque na apraxia motora de fala, sozinha, tá? Eu não tenho uma criança com T21, não tenho nenhuma outra comorbidade ou característica associada. O que eu posso ter numa criança que é só apraxia? Eu posso ter uma dificuldade de contato visual. É uma criança que ela não tá naquele contato pleno com o outro. E ela tem uma questão de agitação. Então, confunde? Confunde sim. Pode confundir muito com a questão do espectro. Um diagnóstico errado de apraxia pode atrapalhar essa terapia ou simplesmente é uma terapia a mais que não simplesmente é uma terapia a mais, mas pode atrapalhar o processo de trabalho da fonoaudióloga? Olha, eu tô formada já há um tempo e na minha prática clínica eu não vi essa questão de atrapalhar, até porque pouco conhecimento nós tínhamos na questão de apraxia motora de fala exclusiva. Como eu te falei, é um diagnóstico novo. O que atrapalha? O não conhecimento da apraxia motora de fala. Então, eu posso atrasar aquele indivíduo? Com certeza eu vou atrasar. Eu posso atrasar a criança que está dentro do espectro autista, eu posso atrasar a criança que está com as características da T21 ou qualquer outra questão associada. Então, eu atraso por quê?
Porque na apraxia motora de fala é uma terapia específica. E quando eu falei que algumas mães falam, poxa, ficou tanto tempo em terapia fonoaudiológica e chorava, não é porque chorava até criar o vínculo ou chorava porque achava estranho. Chorava porque às vezes o profissional pede alguma coisa que aquela criança sabe que ela não pode dar. Ela não consegue produzir. Ela ativa a área do cérebro que é para dar aquele movimento de mandíbula, língua e não sai. Então gera uma angústia tremenda. Então pode gerar angústia, irritabilidade, e aí vem as alterações comportamentais. Elas são secundárias. Tá. Existe alguma questão relacionada à apraxia com a alimentação? Sim. Tá? A apraxia motora de fala, ela normalmente vai me dar uma alteração de função mastigatória. Então esse é o cuidado na questão da T21. Por quê? Eu tenho dificuldade em processar as questões orais, tá? Diferente da hipotonia. Tá. Então eu tenho dificuldade na sequencialização. A função mastigatória, ela exige uma sequência. Ela tem movimentos verticais, horizontais e de rotação de mandíbula. Se eu tenho uma dificuldade no processamento motor desse comando, então eu posso ter uma criança que aí ela vai me dizer que, além da apraxia motora de fala, eu posso ter uma alteração de função mastigatória? Posso. Você percebe, Roberta, como é tudo muito esbarra, sim, né? Assim, sim, muito difícil. sim. Inclusive, eu vou conversar com outras pessoas do mesmo tema, até pra gente tirar cada vez mais dúvidas. Eu acho muito bacana, porque cada pessoa tem a sua experiência de consultório, sua experiência profissional. E como esse é um diagnóstico novo, então ele assusta. O que é novo? Novo na realidade, que assim, agora até a gente fala novo e tem que tomar cuidado porque tá tudo virando apraxia motora de fala. Então antes, há um tempo atrás, há uns 15, 20 anos atrás, a gente associava essas questões práticas se você tivesse uma lesão neurológica associada. Tá. Então a criança teve uma dificuldade na hora do nascimento, ela teve alguma dificuldade em vida intrauterina ou no primeiro ano de vida, então ela tá com dificuldade em aprender a linguagem. Então tratava isso, mas não tratava com especificidade, que é como a T21. Todo mundo sempre fez estimulação essencial, que era chamada de estimulação precoce, Sim. com as crianças de T21. Mas hoje a gente sabe que precisa da especificidade para poder se fazer. Que não é igual, Isso, que não é igual. Eu tenho uma outra pergunta que me surgiu. Pois não. Ouvindo aqui. Eu percebi que a apraxia é uma coisa particular e ímpar. Precisaria dessa criança fazer 2 fonos? Uma fono para questão hipotonia e questões de mastigação, deglutição, alimentação e outra direcionada à apraxia? Ou tudo poderia ser resolvido em um único profissional? Para apraxia motora de fala, não. O profissional precisa conhecer as particularidades da apraxia motora de fala. Ela pode sim seguir com uma única fono que entenda das dificuldades da hipotonia da T21, das particularidades da T21 e que possa averiguar. Esse profissional está com dúvida, ele pode consultar um outro colega? Claro, a gente faz isso o tempo inteiro na clínica. Vou consultar um colega meu, vou aplicar alguns testes específicos de linguagem? Ele mesmo pode aplicar, só que ele tem que ter um conhecimento em apraxia motora de fala para ele poder até observar essa diferença no consultório. Senão isso vai passar sem que ele perceba. Tá, agora eu vou falar como mãe, porque eu convivo com bastante mães, então eu sou uma pessoa que fala que eu sou esponjinha, eu absorvo a ansiedade alheia. E eu sei que essa criança tem que ir pra fono, pra TO, pra milhões de coisas. E aí eu ouvi falar em tal grupo, ou em tal canal, ou em tal post sobre apraxia, fui atrás pra saber, eu tenho dúvida, um diz que tem, outro diz que não tem. E isso tem cura? As crianças, elas aprendem a falar, sim. Elas vão falar. Se bem estimuladas, elas vão falar. Eu posso dar um exemplo na questão da T21? Pode. Que é o que a gente vê como as crianças, como jovens de T21. Então, o que acontece? Às vezes eles têm aquela fala que os pais falam assim, nossa, fez tantos anos de fono, foi bem trabalhado, a gente vê que tem uma simetria de face, que as funções orofaciais, elas estão presentes, elas estão funcionantes. E aí a criança, o adolescente, ele fala com aquela fala entrecortada que parece uma disfluência, parece uma gagueira. Isso pode ter sido uma apraxia motora de fala?
E aí a gente passou por isso de forma leve? Pode. Tá. Deu e pra agora, entender, Rô? deu. Agora eu vou fazer uma pergunta que eu acho que é uma pergunta super delicada, mas que eu vou fazer para todas as fones que passarem na minha frente a partir de já. Todas as crianças com a T21 falam? Todas falam. Todas falam. E não falam no tempo delas. Elas podem falar antes. Então, uma O que coisa, é o antes? que é mito e verdade? Boa. Então, por exemplo, a criança com 9 meses, qualquer criança balbucia com 9 meses. As mães têm acesso, os pais têm acesso hoje em dia à internet. Antigamente, quando não tinha internet, tinha os livros do bebê. Então, assim, esse acesso ao desenvolvimento cognitivo sempre existiu. Então, o que acontece? 9 meses, não está balbuciando. Tá comum? Não, não é comum. Eu não gosto de usar muito o termo normal, tá? Porque ninguém é normal. Sim, a gente fala bastante Então, assim, isso. é comum com 9 meses não balbuciar? Não, não é comum. Mas pode ser um bebê um pouco mais preguiçoso? Roberta, esse é o cuidado. Ele sabe o que é preguiça? Ele é preguiçoso mesmo? Ou ele é um pouquinho mais devagar ou lento porque ele tem alguma dificuldade de habilidade? Pode ser uma questão da personalidade da criança, mas a mãe continua estimulando. Deu 10 meses, 11 meses, um ano. Não é para estar falando alguma coisa, um papá, uma mamãe, né? Papai, mamãe, papá de comer, usar algum gesto, né? O gesto é muito rico na comunicação. Gesto é aceitável como... Os gestos na T21, nós falamos que eles são extremamente importantes e a gente pode estimular sim. Por quê? Porque eles são, na realidade, as habilidades são adquiridas na mesma área do cérebro que as questões orais. Tá. Então, ele é um recurso muito bacana para você poder auxiliar na oralidade. Então, eu vi que meu bebê, então o bebê tá lá dormindo no berço com o bracinho para cima. Eu abri a porta, fiz um ruído, ele não leva o sustinho. Opa, será que ele ouve direito? Então, eu tenho que investigar várias questões, porque pode ser auditivo, pode ser da praxis, pode ser de uma O porção não de tomar coisas. sustinho pode ter relação à praxis? A parte auditiva. A parte auditiva, E daí, tá. se eu não tenho uma questão auditiva aqui na T21, a gente tem dificuldade com essa parte, porque esse terço médio da face é menorzinho, as questões de otite podem surgir. Então, assim, isso é um impeditivo que pode confundir com a apraxia motora de fala, porque ele não está falando? Sim. Mas na hora que você está alimentando o bebê e ele começa nas papas, tal, você percebe uma diferença no funcionamento motor, na habilidade. Por isso que o profissional é importante, específico nisso. Pergunta, agora eu já tinha terminado, que as perguntas aqui já foram todas aqui, minha cabeça tá a mil aqui. A gente falou bastante de bebê, de balbuceio, e num dado momento você falou, aquele adulto que tem aquela fala ou pausada, ou que parece gagueira. Vale a pena, talvez, esse adulto investigar uma apraxia e é possível essa fala melhorar? É possível falar melhorar, só que assim, a gente tem que ter em mente que eu tô pegando uma pessoa tardiamente, que ela já foi estimulada durante muito tempo e as pessoas cansam de terapia também. Cansam, Tá? A gente justo. cansa, eles cansam, Não, a gente né? não, a gente ama. É. Mas a rotina sempre é algo que algumas coisas têm que ser mudadas. Eu sou super a favor disso. O que a gente consegue é daí com a terapia específica, se for uma apraxia ou uma questão de disfluência, o fonoaudiólogo consegue melhorar? Consegue melhorar aquele jovem, porque às vezes ele tem grandes habilidades cognitivas, mas ele não consegue ser um bom na comunicação, competente o suficiente até para as questões de empregabilidade. Sim. Ok? Então, Era essa a dúvida? Era esta dúvida. Eu posso falar uma coisa importante Por de favor. crianças com T21 entre 5, 6 e 7 anos de idade? Por favor. Então, o que a gente vê? Criança com 5 anos que chega no consultório e ela fala, mas ela fala diferente. E aí o grande erro, mas tem T21, tem síndrome de Down, vai aprender a falar no tempo dele. A gente já pode identificar uma apraxia motora de fala tardia. Isso é muito complicado para as relações comunicativas, até de sucesso na escola. Fá, a maior preocupação que eu vejo dos pais é a fala, que é onde a gente vê
claramente uma das maiores, se não a maior dificuldade dentro da T21. Então, eu acredito que um diagnóstico precoce, como você está falando, faz total diferença. Faz total diferença. Tá. Porque o que a gente fala na questão da T21? Ah, ele compreende antes, então a linguagem de compreensão ela é mais rápida do que a expressiva. Perfeito. O que é apraxia motora de fala? Onde é que eu vou ter dificuldade? Eu vou entender muito mais do que você acha que eu estou entendendo, mas eu não estou conseguindo me expressar. Então, são duas questões que eu preciso fazer o diagnóstico valeria diferencial. a pena ser indicação para todas as crianças com a T21 a fazer como é que fala, uma pesquisa ou uma avaliação relacionada à apraxia, ou todas as fonos já fazem isso? Todas as fonos deveriam ter esse cuidado na T21. Tá, perfeito. Tá? Porque senão o que nós vamos fazer? Os pais vão ficar pilhados, sim, e eu fiquei super e assim, agitados, mas assim, quem trabalha com a T21, e normalmente assim, eu entendi sua pergunta. A gente vai no consultório, que aquele profissional é muito bem conceituado na cidade, a fono, a TO, a físio. Só que o profissional, ele atende questões de neurologia infantil várias. Ou um método fechado, sei lá, isso tem um pouco de um método fechado. De um preconceito, pode ser. A Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, com relação a métodos, ela se posiciona da seguinte forma. O profissional fonoaudiólogo, pela graduação, ele já é competente o suficiente para conseguir fazer essas avaliações de linguagem. É a nossa área base, a comunicação. Certo. Claro que ao longo da minha vida profissional eu vou me aperfeiçoar para eu poder daí me concentrar numa faixa específica da população, até para poder dar um atendimento mais atualizado, melhor aprimorado, mais especializado. Tá, então... Mas o básico é como na medicina, Roberto. O médico ele sai clínico geral. Tá. Ele tem que saber se o cara se tem um indício de problema cardíaco, indício de problema renal e encaminhar para o colega profissional. Tá. Certo. Então, falamos um pouco sobre apraxia. Se eu fiquei, assim, enlouquecida, imagino vocês. Vou deixar o contato da doutora Fabiola embaixo, para quem tiver mais dúvidas ou quiser entrar em contato. Ou mesmo pergunte aqui embaixo, que eu sempre vou atrás dos profissionais para estar respondendo para vocês. E não esqueçam de se inscrever, curtir a página. E faço super obrigada. A sua ordem sempre, tá? Obrigada a você.